Legal. Então, estamos começando aqui nosso onboarding, nossa reunião de boas-vindas. Para quem está assistindo gravado e ainda não me viu, eu sou o Gustavo, sou o time de engajamento do Pacto Global da ONU. A gente vai conversar agora sobre um pouco do pacto, um pouco das iniciativas do pacto, um pouco dos compromissos que as empresas têm com o pacto. Então, todo esse contexto a partir do momento que uma empresa faz adesão ao pacto, tá? É, Esse material que eu estou apresentando pode ser compartilhado, o vídeo pode ser compartilhado, então vocês podem colocar para outras pessoas também terem acesso a esse material, que não tem o menor problema. E aí, no fim, eu fico aqui com o pessoal do online também para tirar as dúvidas. Essa parte eu não vou gravar, tá? Só gravo até o fim da minha apresentação. Para iniciar, eu gosto de contextualizar um pouco do pacto, tá, gente? Então, basicamente, o pacto ele nasce no ano 2000. Quando é 99, esse senhor que está aqui na tela, Kofi Annan, era o secretário-geral da ONU. E ele faz um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que acontece em janeiro, normalmente, muito clamando ali, falando que, cara, o setor privado precisa estar mais perto da gente, precisa estar mais perto da ONU, precisa compartilhar de princípios, precisa compartilhar de objetivos, e a gente entende muito qual é o impacto, tanto positivo quanto negativo, que esse setor tem, na nossa sociedade, no nosso mundo, e é super importante a gente estar mais próximo desse setor. Até então, a ONU é um clube restrito ali para países, para nações, né? Então, a partir desse discurso é que nasce o pacto. Esse discurso tem até no YouTube, se vocês quiserem visualizar depois, vocês conseguem. Isso ele fala em 99, em 2000 nasce o pacto, em 2003 nasce aqui a Rede Brasil, do Pacto Global da ONU. E aí, a partir de então, depois desses 20 e pouquinhos anos, a gente é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Então, a gente está hoje em 62 redes locais. Esses números aqui, com certeza, estão desatualizados, tá, gente? Porque são vivos. Então, redes locais, por exemplo, a gente diminuiu, a gente está em 62 redes. Países, eu acho que a gente está em 167, acho que aumentou, na verdade. E empresas são mais de 20 mil, se eu não me engano. E aqui a gente tem a Rede Brasil, do Pacto Global da ONU. Então, só para vocês entenderem, a gente se divide em redes. Então, países se juntam para formar uma rede, assim fica mais fácil de administrar, vamos dizer assim, aquela região, tá? O Brasil não se juntou com nenhum outro país para fazer a Rede Brasil, tá? Então, aqui no Brasil, a gente cuida realmente dessa questão do nosso território. A gente é a segunda maior rede do mundo, acho que está apenas atrás da França. E aí fica se revezando ali, Brasil, França, Espanha, nessas três primeiras posições. Ah, Quando a gente fala de Rede Brasil, a gente tem mais de 2.200 participantes. A gente tem companies que são empresas com mais de 250 funcionários, organizações não empresariais e também pequenas e médias empresas. Tá? E quando a gente fala do pacto, gente, é importante a gente explicar para vocês o que que é o pacto e o que que não é o pacto. O pacto, não é um selo de sustentabilidade, não é um certificado ESG ou ST. Então, empresas que vieram buscar isso, desculpa, mas a gente não fornece isso, tá? A gente não vai oferecer para vocês nenhum tipo de selo, nenhum tipo de certificado. Porque o pacto, na verdade, é uma iniciativa para fazer com que as empresas integrem os ODS dentro de suas estratégias. Então, vocês vão ver que a gente vai trabalhar nossas iniciativas em busca disso, tá? Esse que está aqui na tela é o propósito do pacto. Isso que eu falei para vocês é a missão do pacto, né? Fazer com que as empresas integrem os ODS dentro de suas estratégias. Então, nosso norte vai ser esse. A gente vai caminhar em direção a isso. E quando a gente vai caminhar em direção a isso, a gente vai ter sempre os 10 princípios do Pacto Global da ONU como plano de fundo, tá? Então, quando eu falei para vocês que o Pacto Global que o Kofi Annan tinha falado, a gente quer compartilhar ali princípios de objetivos com o setor privado, é aqui que a gente começa a fazer isso. Então, toda empresa, ao fazer adesão ao pacto, assina, a mais alta liderança da empresa assina uma carta se comprometendo em respeitar os 10 princípios. Então, isso daqui é super importante, é o primeiro acordo que a
gente tem, que é o respeito aos 10 princípios, e como eu falei, nossas iniciativas vão estar trazendo os 10 princípios e também vão estar trazendo os ODS. Tá? Então, sobre ODS, até então, né, são 17 ODS, a gente tem aí uma proposta, tem um contexto aí de que o 18º ODS talvez seja lançado, e isso está bem quente até então. Ah, quando as empresas vão olhar para o ODS, a gente fala, gente, não precisa trabalhar com os 17, tá? Escolham os que impactam diretamente a empresa de vocês. Então, poxa, Gustavo, a gente consegue trabalhar só com um. Tem problema? É pouco? Não é pouco, não é pouco. Na verdade, o contrário que é muito, né? Então, trabalhar com 17 é muita coisa. É difícil uma empresa trabalhar com 17 ODS diretamente, a não ser que tenha uma operação muito robusta. E realmente não é necessário, tá, gente? Escolham, e visualizem ODS que realmente façam sentido para a empresa de vocês, principalmente para o core business da empresa. Então, visualizem aquele ODS que vocês conseguem auxiliar, independente de projeto, né? Porque se a gente criar projetos, a gente consegue ir trabalhando com mais ODS. Mas aí as pessoas saem da empresa, os projetos deixam de existir, vocês deixam de apoiar determinado ODS. Então, visualizem ODS, eles se desdobram em metas, se desdobram em indicadores, então visualizem isso também, metas e indicadores, para vocês entenderem aqueles que a empresa consegue impactar diretamente. Dito isto, eu vou passar agora um pouco, dos compromissos que vocês têm com o pacto. Então, se eu for falar de compromissos, eu posso até falar de três compromissos. O primeiro é o respeito aos 10 princípios. O segundo compromisso é a comunicação de progresso. Comunicação de progresso é um relatório que vocês precisam enviar para a gente todo ano. Gustavo, a gente entrou em 2024, precisa se preocupar com isso? Não, não precisa. Vocês só fazem a comunicação de progresso no ano seguinte à adesão da empresa. Então, Gustavo, eu entrei em 2024. Quando eu faço a comunicação de progresso, então? 2025. E ela funciona parecida com o imposto de renda. A lógica, pelo menos, é parecida, tá, gente? Por quê? Porque o imposto de renda é um demonstrativo que a gente faz das ações do ano anterior. Então, a comunicação de progresso, a gente chama aqui de COP, ela é um demonstrativo do ano anterior. Então, em 2025, vocês vão fazer a comunicação de progresso sobre o ano de 2024, tá? E aqui vocês vão falar muito de como a empresa está atuando e tem atuado e atuou no ano de 2024, né? Pensando em 2025, em relação aos 10 princípios e em relação aos ODS. Tá? Gustavo, a gente já tem um relatório de sustentabilidade que a gente faz anualmente. Então, em 2025, será que eu posso colocar o relatório de sustentabilidade que a gente lançar sobre o ano de 2024? Pode. Até então, é possível que vocês anexem um PDF como um relatório de sustentabilidade e esse PDF funcione como a comunicação de progresso. Gustavo, a gente nunca fez isso. Tem alguma forma alternativa? Tem também. A gente tem um formulário em que vocês preenchem esse formulário. é, Conforme vocês submetem para a gente, essas respostas se tornam um relatório também, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Confesso que é mais interessante o formulário, porque a partir do formulário a gente consegue padronizar as perguntas, consegue padronizar as respostas e as informações que a gente recebe, e assim a gente consegue extrair inteligência. Então, para vocês conseguirem se comparar com o restante do mundo, com o mercado, com o setor e etc., fica melhor, tá? Prazos de comunicação de progresso. Só vão se preocupar no ano que vem, né? Mas como que funciona, Gustavo? E por que é tão importante? Vamos lá. A gente abre normalmente o período de abril a julho para vocês enviarem a comunicação de progresso. Perdi o prazo, Gustavo. Chegou agosto. E agora? Vocês vão ter mais 6 meses para enviar. Então, vocês mudam o status aqui no pacto. Então, vocês passam de ativos para não submetidos, porque vocês não submeteram a comunicação de progresso e vão ter esses 6 meses para enviar e realmente resgatar esses status ativos. Vamos supor que chegou lá dezembro de 2025, vocês não comunicaram o progresso de vocês. Virou o ano, janeiro de 2026. Parece distante, mas vocês vão ver que passa rápido.
vocês não comunicaram o progresso, vocês são deslistados do pacto. Isso é bem automático. A gente aqui não tem muito o que fazer, não tem extensão de prazo, não tem colher de chá, não tem essas coisas, tá? Então isso é automático, vai acontecer e vocês são deslistados do pacto. Para voltar ao pacto, pode voltar? Pode voltar. Faz todo um processo de readesão de novo, mas tem que entregar para a gente essa pendência que vocês deixaram, que foi a comunicação de progresso de 2024. Beleza? Depois a gente avança para as dúvidas em relação a isso. Só queria lembrar que também não é algo do nada. Ah, Gustavo, a gente tem que sempre olhar para essa data e, sei lá, entrar lá no sistema para ver isso. Não, a gente vai avisando, a gente vai mandando e-mail, vai falando, ó, a comunicação de progresso vai chegar, tal. Tem material aqui da comunicação de progresso para ajudar vocês, tem isso, tem aquilo. Então a gente vai dando todo o suporte em relação a isso também, tá? E além da comunicação de progresso, a terceira coisa que é legal vocês se preocuparem, terem ali no radar de vocês é a contribuição anual. Então, toda empresa que faz parte do pacto faz essa contribuição anual baseado na faixa de faturamento de vocês. Quando que a gente envia a contribuição anual? Realmente é atrelado à data de entrada de vocês. Então, se vocês entraram em agosto de 2024, em setembro de 2024, por exemplo, a gente vai enviar toda a contribuição anual mais ou menos nesse mês, agosto ou setembro. Tá? Ah, Gustavo, para a gente, para o ano fiscal, sei lá, para o financeiro é melhor em uma outra data. Será que a gente pode combinar para o ano que vem vir em um outro mês? Pode. É só combinar com o nosso financeiro. Ou, Gustavo, a gente ainda não recebeu. Fiquem tranquilos que, sei lá, vocês podem ter recebido o aceite da adesão de vocês na semana passada e, sei lá, o financeiro tem um tempinho ali para conseguir fazer toda a burocracia e enviar para vocês isso. Então, se ainda não recebeu, fiquem tranquilos, daqui a pouco vocês recebem. Então, só para lembrar três coisas básicas do pacto. Sabe, a gente não quer participar de nenhuma iniciativa. O que que eu preciso me preocupar? Acho chato vocês não participarem de nenhuma iniciativa, mas o que que precisa se preocupar? Respeito aos 10 princípios, comunicação de progresso e contribuição anual. São as três coisas que podem deslistar uma empresa do pacto. Beleza? E agora vamos falar de missões aqui que a gente tem. Quando eu digo missões, são questões que a gente pede para vocês. Dá para vocês fazerem, para vocês ficarem de olho também. A primeira a gente já tinha até conversado sobre, que é manter os contatos de vocês atualizados, não somente manter atualizado, é criar pontos de contato ali no nosso sistema. Então, nesse endereço aqui, depois vocês vão receber o material, tem um endereço, tem um videozinho e tal. Vocês conseguem criar pontos de contato aqui no Pacto. Essas pessoas que são pontos de contato, vocês conseguem, elas vão receber as nossas comunicações básicas. Então, qualquer lançamento de iniciativa, qualquer evento, comunicações em geral, a gente vai mandar para eles, para esses contatos. É possível também ali vocês cadastrarem um ponto de contato financeiro. Assim, essa pessoa vai receber os contatos referentes ao financeiro do pacto. Então, Gustavo, nosso financeiro é quem deve receber sobre a contribuição anual. Beleza, a gente envia para essa pessoa, é só vocês cadastrarem ali no nosso sistema com um ponto de contato financeiro, tá? Ah, dito isto, a próxima missão é sobre comunicar a adesão de vocês. Então, não somente vocês podem comunicar a adesão, como a gente incentiva. Então, pô, Gustavo, eu fiz parte do pacto, a gente pode falar pro pessoal isso? Pode. Tanto internamente quanto externamente. A gente tem um material, um toolkit de mídia, né? Que a gente tem diversas artes ali dentro, a gente tem diversas peças de texto também ali dentro, e a gente também tem um guia de como vocês podem comunicar a adesão de vocês ao pacto. E tudo isso vai ajudar vocês a fazer esse processo de comunicação da adesão. Tudo que está ali dentro, arte, peça de texto, já está pronto e vocês podem utilizar, tá? A grande questão é quando o pessoal quer criar uma coisa do zero. Então, Gustavo, vou criar uma nova peça de arte super personalizada aqui pela nossa equipe de design, que é super criativa. Podemos? Podem. Gustavo, mas aí a gente quer utilizar o logotipo do pacto para fazer essa comunicação, para fazer essa arte. Pode? Até pode.
A grande questão é que qualquer utilização do nosso logotipo, vocês precisam pedir a nossa autorização. Não é a gente aqui no Brasil que faz essa autorização, tá? Então, é o pessoal que a gente fala que é o nosso global, que é o pessoal que fica lá em Nova York e gerencia todo o Pacto Global Mundo e é responsável também por cuidar da marca, do logotipo, de como isso está sendo utilizado. Então, qualquer utilização do logotipo, eles precisam autorizar. E aí, se vocês quiserem criar algo do zero, vocês podem colocar o nosso logotipo? Podem, mas aí vai precisar pedir autorização e aí o pessoal pode aprovar ou não. A gente aqui no Brasil consegue agilizar isso? Não consegue. É realmente com eles, tá? Mas fora isso, o que que tá ali nessa pasta? Vocês podem utilizar? Tá pronto? Tá aprovado? O que que eu também indico? Gustavo, então, se a gente não utilizar o logotipo, a gente pode criar uma arte? Pode. Então, não utilizem o logotipo, de repente faz que nem está aqui nessas artes, escreve no texto o Pacto Global da ONU, coloca na legenda, sabe? Então dá para fazer isso. Roda dos ODS, que é esse círculo aqui colorido, os ícones dos 10 princípios é público, vocês também podem utilizar e não vai precisar da autorização. Então tem alternativas para vocês comunicarem a adesão, tá? E aí depois eu sei que isso daqui vai gerar perguntas, a gente vai tirar essas dúvidas de vocês. E por fim, a gente tem a nossa comunidade no LinkedIn. Então, a gente sabe que dentro do pacto e que participam do pacto diversas empresas muito interessantes, isso forma uma rede rica, né, no Pacto Global da ONU. E aí a gente tem empresas que gostam de entrar no pacto e se interessam por isso para realmente fazer contato, fazer networking e tá tudo bem, tá? E aí a gente tem o nosso grupo no LinkedIn, que é onde vai dar esse QR Code, é onde vai dar esse link que eu enviei aqui no chat para vocês, que é um grupo em que vocês podem fazer parte, e ali vocês vão encontrar outras empresas que fazem parte do pacto, outros profissionais que fazem parte do pacto, e é uma forma da gente poder conectar vocês também, fazer vocês trocarem figurinha, entenderem, em geral, sobre sustentabilidade, sobre iniciativas do pacto, como outras empresas estão fazendo, porque a gente sabe que vocês podem estar passando pelos mesmos desafios. Mensalmente, a gente tem um encontro da comunidade também. Esse encontro da comunidade é online, aqui pelo Zoom. E o nosso próximo encontro vai ser semana que vem, tá? Semana que vem, na quarta-feira, às 2 horas. E a gente escolheu a temática de COP. COP, aquela conferência do clima realmente que acontece anualmente. Ano que vem vai acontecer no Brasil. E esse ano vai acontecer no Azerbaijão. A gente vai falar de COP. O que é a COP? Por que que é importante? Por que que é importante as empresas participarem? E assim por diante. A COP do Brasil, o que que vai acontecer? Então, vamos explicar isso daí também. Vocês podem participar, depois eu envio o link para vocês, que eu não estou com o link aqui fácil. Falado isso, eu vou para as nossas iniciativas. É isso mesmo, eu vou para as nossas iniciativas. A gente dividiu as nossas iniciativas, gente, por iniciativas que têm determinado objetivo, né? Algumas iniciativas têm o objetivo de gerar networking, por exemplo, que nem a comunidade. Outras iniciativas têm o objetivo de levar conhecimento. Outras iniciativas têm o objetivo de ajudar a empresa a liderar, a se posicionar. Então, a gente vai tendo algumas iniciativas que têm essas motivações. A primeira iniciativa que eu vou falar para vocês é o Academy. E aqui é uma iniciativa que tem o objetivo de gerar conhecimento. O Academy é uma plataforma de learning, tá? E é a maior plataforma de learning de sustentabilidade do mundo. Isso quer dizer que tem diversos cursos ali dentro, de diversas temáticas, de diversos níveis de profundidade, cursos em inglês, cursos em português, também tem cursos em inglês, em espanhol, mas tem uma plataforma em português também, em que vocês conseguem ter acesso, fazer os cursos, receber certificado em relação a esses cursos, e tá tudo gravado e realmente é muito rico. Quem consegue ter acesso ao Academy? Todo mundo da empresa de vocês. Então, ah, basicamente a gente pega o subdomínio do e-mail de vocês. Quem tem esse subdomínio de e-mail consegue ter acesso ao Academy. É basicamente isso. E vocês já podem ter acesso, vocês, a partir do momento que cadastraram ali, fizeram o cadastro do pacto, já colocaram o subdomínio de e-mail e conseguem acessar o Academy, tá? A gente também consegue gerar relatório, tá, Gustavo? A gente quer saber quem está acessando a Academy. Vocês disponibilizam? Disponibilizamos. Vocês conseguem receber esse relatório para entender quais são as pessoas que estão
tendo acesso, e assim vocês vão fazer essa administração interna, que inclusive a administração e toda essa comunicação interna é uma estratégia de vocês, tá? Gustavo, quero disponibilizar para todo mundo? Posso? Pode. Gustavo, quero disponibilizar para primeiro determinada área, determinado setor, determinada hierarquia, tudo bem? Tudo bem. É como vocês preferirem. Falei do Academy, agora eu vou falar de uma outra iniciativa para a questão de conhecimento também, que é a Jornada DS. A Jornada DS também é curso, também a gente fala que é um workshop, né? Só que aqui não é gravado, aqui é ao vivo, na verdade, em que a gente faz durante 4 vezes ao ano, tá? E dura 10 semanas. Então, a Jornada DS é um curso que dura 10 semanas. A gente abre turmas 4 vezes ao ano. Estamos finalizando semana que vem a turma de julho. Vamos iniciar dia 1º de outubro a turma de outubro. E aí vocês podem se inscrever na Jornada DS e podem colocar 5 pessoas da empresa de vocês em cada turma. Então, agora em outubro, por exemplo, vocês vão ter a oportunidade de colocar 5 pessoas. E aqui está o link para vocês se inscreverem. Coloquei no chat também. O que que a gente fala na Jornada DS? A gente, na Jornada DS, ajuda o pessoal a realmente priorizar o DS. Então, o pessoal que está começando nunca priorizou o DS, quer saber como faz isso, precisa da ajuda do pacto para fazer isso, vai pela Jornada DS realmente para poder pegar um pouco desse conteúdo, para poder entender como fazer isso. Aqui também o pessoal às vezes utiliza para fazer captação de funcionário, tá? Tem problema, Gustavo? Não tem problema. A gente já é certificado, tá? Então, se vocês depois quiserem, vou inscrever 5 pessoas aqui do nosso time, e depois quero ali o certificado, porque, pô, eu vou capacitar o pessoal aqui da nossa área de sustentabilidade, do nosso comitê de sustentabilidade, para ter acesso a esse conteúdo e, sim, serem melhores profissionais. Posso? Podem também, tá? Respeitando o limite de 5 pessoas por turma, tá tudo certo. As inscrições são limitadas também, então não garanto para vocês que vai ter vaga até outubro, ou se vocês deixarem para se inscrever semana que vem. Então é legal vocês garantirem essa inscrição. E digo mais, peço também para que vocês peçam para cada pessoa se inscrever, tá? Porque quando a mesma pessoa inscreve todo mundo, o sistema às vezes não contabiliza as 5 pessoas, contabiliza só a primeira pessoa e vai substituindo a informação dessa primeira pessoa e no final você só tem uma pessoa inscrita e daí gera problema, gera dor de cabeça. Então, se cada pessoa se inscrever é melhor, ou então inscrevam e abandonem, tá? Depois da jornada ODS, a gente tem o Hub ODS. A gente não tem tanta criatividade assim, gente. Vocês vão ver que muitas das coisas que a gente faz é ODS no final. Ou pacto. É, impacto. É coisa do tipo, tá? O Hub ODS é, na verdade, a nossa iniciativa para fazer com que vocês engajem cadeia de valor, engajem fornecedores, engajem empresas parceiras e assim por diante. Então, o Hub ODS é a nossa temática regional. O pacto vai atuar nessas regiões aqui que estão destacadas, né, nesses estados que estão destacados, e vai levar um pouquinho do que é o pacto para essa região, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai desenvolver conteúdo, a gente vai desenvolver evento em parceria com empresas, com instituições que estão naquela região. E aí a gente convida empresas que não fazem parte do pacto também para ajudar a gente a falar sobre o tema, para ajudar a gente a aquecer aquele ecossistema que está ali. Tá? Isso quer dizer que se de repente vocês são uma empresa sei lá, do Rio de Janeiro, mas tem diversos fornecedores na Bahia e em Minas Gerais, vocês podem convidar esses fornecedores para fazer parte do RBDS dessas localidades. E assim eles conseguem entender um pouquinho mais o que é o pacto, conseguem pegar um pouquinho mais esse conteúdo e também serem um pouco mais sustentáveis, tá? Eles não têm a menor obrigação de fazer parte do pacto. Se quiserem fazer parte do pacto a partir disso, tá tudo bem, ótimo. Mas se não quiserem também, tá tudo bem também, tá? Depois do RBDS, temos as plataformas de ação. Plataforma de ação, acho que é uma das iniciativas mais procuradas porque é uma iniciativa bem coringa, assim. Ela não somente ajuda vocês a liderarem, mas também ajuda a fazer networking, a levar conhecimento, tá? Porque aqui são grupos temáticos que vão discutir esses temas que estão aqui na tela. Então, na verdade, a gente tem esses 6 grupos: agrosustentável, agroceano, clima, comunicar e engajar, contra a corrupção e direitos humanos.
Então, a gente vai ter aqui empresas interessadas nesses grupos e até a gente vai convidar especialistas para participar, para falar sobre determinada temática que está em voga ali dentro desse tema. Então, a gente vai falar sobre clima, a gente pode falar sobre descarbonização, por exemplo. Água e oceano, a gente pode falar sobre resiliência hídrica, sobre, sei lá, saneamento e assim por diante, tá? Então, aqui é uma forma legal de vocês poderem se conectar. Dá para vocês apresentarem também case, participar de painéis com outras empresas. E dessas 6 plataformas de ação aqui, vocês podem participar de 4 plataformas, tá? E colocar 3 pessoas representando vocês em cada uma das plataformas, tá? Precisam ser as mesmas pessoas? Não precisam, podem variar. E, Gustavo, posso mudar as pessoas? Pode mudar as pessoas. Posso mudar as plataformas? Pode mudar as plataformas também. Os encontros das plataformas normalmente acontecem trimestralmente, tá? De forma híbrida. Então, normalmente a gente faz em alguma empresa e também faz a transmissão online. Então, dá para vocês participarem dessas duas formas. Gustavo, a gente pode ficar como ouvinte? Pode ficar como ouvinte, não tem problema. Ah, Aí o que que acontece? A participação da empresa ela é muito atrelada a cada pessoa que está representando a empresa, né? Se é uma pessoa mais desinibida, a participação de vocês às vezes é mais ativa. Ah, não, é uma pessoa mais fechada, não participa tanto, vai ser assim a participação de vocês. Tá tudo bem normalmente. E aqui o nível de comprometimento, vamos dizer assim, ele é mais baixo. Por que ele é mais baixo? Porque vocês podem ficar como ouvintes, não precisam apresentar um case, não precisam participar ativamente. Então, tá tudo bem se for assim também. Dentro das plataformas é onde a gente também tem outras iniciativas. Então, a gente tem a plataforma e nasce a partir dela iniciativas, né? Então, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que aqui é um exemplo, tá? Depois eu tenho um pouco de cada plataforma nesse material para vocês. Mas a plataforma vai trabalhar seu próprio DS, ela vai ter o seu próprio objetivo, e ela vai ter iniciativas que nascem a partir dela. Essas iniciativas vocês podem participar também, né? Não tem o menor problema, vocês escolhem participar ou não. E essas iniciativas vão tendo suas próprias agendas também, além da plataforma, tá? Então, é super interessante, indico muito para vocês participarem, tá? Se vocês já priorizaram o ODS, selecionar a plataforma fica até mais fácil, porque vocês conseguem visualizar aqui pelos ODS que a plataforma trabalha. E, como eu falei para vocês, não requer nenhum compromisso. Então, para iniciar no pacto, realmente é algo que eu acho que vale a pena. Assim. Se eu posso dar uma dica, Gustavo, tem um monte de iniciativa, por onde a gente inicia? Poxa, Jornada DS é bem interessante de iniciar, porque realmente é o pontapé inicial. Plataforma de ação também realmente é bem interessante iniciar por ali. O Academy sempre está ali, é vivo, vocês podem utilizar. Acho que é uma iniciativa que vai muito de cada profissional, mas em relação à empresa, é legal a empresa participar, principalmente dessas duas iniciativas no começo, tá? Até porque, como eu falei para vocês, aqui a gente não está requerendo nenhum tipo de comprometimento. Até então. Porque a grande questão é que a gente tem em mente que se a gente não tem nenhum comprometimento, se a gente não coloca a mão na massa, se a gente fica nesse âmbito de discussão, a gente não avança na Agenda 2030. A gente não atinge nenhum objetivo. E é por isso que está o Antônio Guterres, que é o atual secretário-geral da ONU, falando aqui, chegamos na década de ação. Por que isso? Porque está na hora de colocar a mão na massa e de fazer as coisas acontecerem, porque a gente pode atingir um ponto de não retorno, né? Um ponto em que não adianta a gente colocar a mão na massa, que não vai mudar, porque realmente a gente já extrapolou. Para a gente fazer esse avanço na Agenda 2030, a gente tem a Ambição 2030, né? Então, a Ambição 2030 é um projeto que traz dentro dela movimentos, e esses movimentos vocês também podem participar, são movimentos temáticos. Eu tenho aqui um vídeo, prometo que ele é bom, prometo que realmente vale a pena passar para vocês entenderem o que que é a Ambição 2030, para vocês entenderem o que que são os movimentos. E daí eu depois venho complementar, explico mais um pouquinho, e aqui eu já estou na minha reta final, tá, gente? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá dando para ouvir? Tranquilo? Beleza. O nosso
diversos desafios: a depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. US$ 1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Vamos lá, gente. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando, então, de temáticas. Ops, aí foi. A gente está falando de temáticas, não somente de temáticas, iniciativas voltadas para essas temáticas. Cada iniciativa tem sua meta. Uma empresa que se compromete com um determinado movimento, com determinada temática, ela está se comprometendo com um tema que realmente é valioso para essa empresa. E ela vai traçar ali os compromissos que ela vai assumir. Então, a gente vai colocar ali, por exemplo, a nossa meta do movimento. Então, vamos olhar para Elas Lideram, que Elas Lideram é mais fácil de entender, que é o nosso movimento para mulheres em posição de alta liderança. A grande meta do movimento são 11 mil mulheres. Tá? A empresa não é responsável por 11 mil mulheres, né? Mas vocês vão ter a parcela de contribuição de vocês.
E aí vocês vão assumir um compromisso, que pode ser 30% dos cargos de alta liderança assumido por mulheres ou 50% dos cargos de alta liderança assumido por mulheres. Tá? Então vocês escolhem um outro compromisso. Vocês atingindo essa parcela de contribuição de vocês, estão contribuindo para a gente atingir a nossa meta de 11 mil mulheres. Então, os movimentos vão ser nessa lógica. Cada movimento tem seu próprio compromisso, que a empresa ajudando, atingindo esse compromisso dela, ela ajuda a gente a atingir essa meta. A gente tem aqui movimentos voltados para a área ambiental, tá? Então, a gente pode separar aqui por ISD ou SG, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem os movimentos da área ambiental. Aqui no centro-direita, vamos dizer assim, a gente tem os movimentos mais da área social. E o Transparência 100% é o nosso movimento de governança. Tá? Gustavo, posso participar de quantos movimentos eu quiser? Pode. Aqui não tem limite. Preciso participar de movimentos? Não, não precisa, não tem nenhuma obrigação em relação a isso. Tá? Mas realmente acho que vale muito a pena. É uma forma da empresa se posicionar, colocar ali quais temas são mais caros para essa empresa, são mais importantes para essa empresa, tá? Dentro desse material, e é legal explicar para vocês uma coisa. Quando vocês assinam o movimento, né? Porque vocês vão assinar, mas a alta liderança da empresa assina ali esse compromisso, né? Não é simplesmente vocês assinaram e agora é com vocês. A gente tem uma parcela de contribuição em relação a isso também. A gente vai passar conteúdos, a gente vai ter reuniões, a gente vai ter workshops, treinamentos para vocês poderem atingir essa meta. Não precisa já ter atingido a meta, é uma construção, para vocês poderem atingir. Então, tem essa via de mão dupla aqui também, tá? Aqui tem um exemplo de um pouco desses compromissos. Então, como eu falei para vocês, o Elas Lideram é um compromisso fácil de vocês entenderem, que é 30% ou 50% dos cargos. A sua prioridade segue a mesma lógica, né? Mas aqui a gente está olhando muito mais para pessoas negras, indígenas também, quilombolas, tá? Então fica mais fácil de vocês visualizarem, mas a gente tem um pouquinho de cada movimento aqui nesse material. Que eu sempre falo pro pessoal, assim, dou como dica, é de repente olhar, Gustavo, não sei, tá meio difícil esses movimentos, talvez a gente não consiga atingir. É, tem algum movimento mais simples? Cara, nem sempre é simples, assim, depende muito do contexto de vocês. Mas um movimento que é de forma mais básico, assim, vamos dizer assim, é o Educa 2030, que é um movimento mais recente que a gente tem aqui. Ele é voltado para a educação, tá? E um dos compromissos que vocês podem assumir no caso do Credit 2030, somente esse compromisso que vocês quiserem, se vocês quiserem, é atingir a cota legal de jovem aprendiz até 2030. E aqui é a cota legal, é o que está escrito na lei. Então, se a empresa de vocês já está respeitando a lei sobre cota de jovem aprendiz, vocês podem participar do Educa 2030 sem o menor esforço. Tá? Então, é um movimento um pouquinho mais tranquilo, mas vocês de repente podem assumir outros compromissos aqui do movimento, se vocês quiserem ou não. Tá? Para fazer parte dos movimentos, vocês precisam entrar em contato com a gente, assim como para vocês fazerem parte das plataformas de ação, vocês também precisam entrar em contato com a gente, né? Que daí a gente vai colocando vocês em contato com essas iniciativas e em contato com as áreas que são responsáveis também pelas iniciativas. Deixa eu ver se eu tenho. Só vou passar esse último slide, antes de finalizar para vocês, é para avisar que a gente também tem eventos, né, que a gente às vezes organiza, às vezes a gente tem participação, dependendo da nossa participação, a gente tem convite, também consegue proporcionar convite para vocês, vai proporcionar participação de vocês. Então, a gente, ao longo do ano, tem diversos eventos aqui no Brasil ou fora. A gente já está na reta final, então a gente tem hoje e amanhã acontecendo o SDGs Brasil em Nova York. É um evento muito massa, então acho que vocês podem até acompanhar nas redes sociais. Vai ter bastante gente lá, gente famosa. O Paulo Vieira, por exemplo, vai ser o mestre de cerimônias dessa vez, mas a gente vai ter pessoas, jornalistas conduzindo painéis, apresentando case às vezes, enfim. O SDGs em Brasil, ele gera bastante visibilidade. Obviamente é hoje, você não consegue participar, mas se de repente tem algum evento aqui
Ah, Gustavo, a gente quer participar desse Design Brasil ano que vem, a gente pode participar? É legal vocês sempre enviarem ali 2 meses antes do evento, um e-mail para a gente, para entender qual é a nossa participação, para entender se a gente consegue disponibilizar convite e assim por diante. Assim, também a gente ajuda vocês em relação a isso. O e-mail que eu gosto de deixar para vocês, que a gente indica para vocês entrarem em contato, é o e-mail de engajamento, tá? Eu fico próximo desse e-mail, outras pessoas da minha área também ficam próximas. Assim, da mesma forma que alguém pode sair da empresa de vocês e a gente perdeu o contato, alguém pode sair aqui do pacto, deixar de responder vocês aqui no pacto, tá com a agenda lotada, alguma coisa do tipo, e a gente perde essa via de mão dupla. Então, o e-mail que não vai deixar de existir, que vocês vão sempre conseguir ter contato, é esse e-mail de engajamento. Então, vocês podem ter esse meio de engajamento ali sempre próximo. Assim, vocês conseguem entrar em contato com a gente. E isso daí acontece bem para os dois lados. E aqui realmente é o fim da minha apresentação. Vou parar de gravar, vou parar de compartilhar também. Tiro as dúvidas aqui do pessoal que está no online. E aí a gente está próximo também do horário para finalizar. Quem está me assistindo gravado, muito obrigado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente.